O relógio ainda marcava 4h30 quando Luciana Ribeiro acordou no pequeno apartamento em Madureira. Enquanto o Rio de Janeiro dormia, ela já preparava o café reforçado que sustentaria suas próximas 6 horas de trabalho intenso. Aos 35 anos, Luciana carregava no olhar a determinação de quem conhecia o peso da vida, mas também a serenidade de quem guarda segredos. O ônibus lotado às 5h15 era sua primeira batalha diária. Com o uniforme azul marinho cuidadosamente passado dentro da mochila, Luciana observava a cidade acordar através da janela embaçada. O contraste entre os prédios luxuosos da Zona Sul e as favelas que se espalhavam pelos morros contava uma história de desigualdade que ela conhecia bem demais. Às 6h30 em ponto, Luciana atravessava as portas giratórias do imponente edifício Cristal, uma torre de vidro e aço de 30 andares no coração financeiro da cidade. Ali, enquanto os executivos ainda dormiam em seus apartamentos de cobertura, ela trocava de roupa no pequeno vestiário dos funcionários e iniciava sua rotina invisível. Bom dia, seu Antônio, cumprimentou o segurança com um sorriso genuíno. Era um dos poucos que a tratava como gente. Bom dia, dona Luciana. Firme na luta, hein? Respondeu o senhor de cabelos grisalhos, devolvendo o sorriso. O silêncio dos corredores ainda vazios era quase um privilégio. Luciana empurrava seu carrinho com produtos de limpeza, metodicamente verificando sua lista mental. Banheiros do térreo, depois salas de reunião, copa, e finalmente os escritórios do 15º ao 20º andar. Suas mãos, protegidas por luvas amarelas, trabalhavam com a precisão de uma artesã, removendo cada mancha, cada resquício de sujeira que denunciasse sua própria existência. Havia uma dignidade silenciosa naquele trabalho que poucos compreendiam. Luciana não era apenas uma faxineira, era uma guardiã da ordem, alguém que transformava espaços caóticos em ambientes funcionais. Sua mãe, Dona Zeferina, havia lhe ensinado isso desde cedo. Trabalho nenhum é vergonha, minha filha. Vergonha é não ter caráter. O relógio marcava 8h45 quando as primeiras vozes ecoaram pelos corredores. Luciana já havia terminado os banheiros e agora limpava discretamente os vidros da sala de reuniões principal. Foi quando as ouviu, o trio de mulheres que trabalhava no departamento de marketing do 18º andar. Fernanda Weber entrou primeiro, salto-agulha batendo ritmadamente no chão de mármore. Cabelos loiros perfeitamente alisados e um terno vermelho impecável que custava provavelmente 3 meses do salário de Luciana. Atrás dela, Juliana Miller Costa e Vanessa Klein, inseparáveis como sombras, igualmente bem vestidas e carregando cafés gourmet em copos de papel importado. Meu Deus, esse calor não acaba nunca nessa cidade. Já pensou ter que andar de ônibus lotado nessa temperatura? Comentou Fernanda, jogando a bolsa de grife sobre a mesa de vidro, sem sequer notar a presença de Luciana do outro lado da sala. Imagina o cheiro! Sussurrou Vanessa, dando uma risadinha, mas alto o suficiente para ser ouvida. Luciana continuou seu trabalho, invisível como sempre. Anos de experiência lhe ensinaram que o silêncio era sua melhor defesa. Ei, você! A voz cortante de Fernanda finalmente notou sua presença. Já limpou os banheiros do 18º? Alguém derramou café ontem à tarde e está um nojo. Bom dia, respondeu Luciana, mantendo a compostura. Ainda não cheguei ao 18º, estou seguindo a ordem estabelecida pela supervisão. Fernanda revirou os olhos, trocando olhares com as colegas. Ordem estabelecida. Só estou pedindo para limpar um banheiro, não para construir um foguete. Juliana soltou uma risada nasal. Daqui a pouco vai dizer que precisa de um MBA para passar um pano no chão. As três riram como se tivessem compartilhado a piada mais brilhante do século. Luciana apenas assentiu, continuando seu trabalho com a mesma precisão de sempre. É sério, precisamos daquele banheiro limpo para a reunião com os clientes, insistiu Fernanda. Não pode adiantar só um pouquinho? Ou isso também é muito complicado de entender? O tom condescendente atingiu Luciana como uma pedra, mas seu rosto permaneceu impassível. Anos enfrentando preconceito haviam construído uma fortaleza ao redor de suas emoções. Terminarei aqui e irei diretamente para lá, respondeu com calma. Viu? Não foi tão difícil, comentou Vanessa, enquanto as três saíam da sala. Às vezes só precisa explicar devagar. Quando a porta fechou, Luciana permitiu-se um momento de fraqueza. Respirou fundo, fechando os olhos por alguns segundos. Depois, com a dignidade que herdara de gerações de mulheres fortes antes dela, retomou seu trabalho. O que Fernanda, Juliana e Vanessa não sabiam, o que ninguém naquele prédio sabia, é que Luciana Ribeiro guardava um segredo que mudaria para sempre a forma como a enxergavam. E esse segredo, como uma bomba relógio silenciosa, estava prestes a explodir.
As semanas no edifício Cristal seguiam um padrão dolorosamente previsível para Luciana. O que começou com comentários ácidos logo evoluiu para um verdadeiro cerco de humilhações orquestradas pelo trio do departamento de marketing. Numa quarta-feira particularmente agitada, Luciana empurrava seu carrinho pelo corredor do 18 graus andar quando ouviu risadas contidas vindas da sala de café. Ao se aproximar para limpar as mesas, percebeu Fernanda inclinada sobre o celular, mostrando algo para Juliana e Vanessa. Olha só o que achei no Facebook, sussurrou Fernanda alto o suficiente para Luciana ouvir. Tem uma página chamada Fios de Faxineiras com vídeos hilários. Dá para reconhecer algumas daqui. Juliana quase engasgou com o café. Meu Deus, isso é maldade pura. Mas não posso negar que é engraçado. Vanessa, sempre a mais calculista do trio, olhou de soslaio para Luciana antes de comentar. Ei, você não acha que nossa amiga ali daria um ótimo material para essa página? Principalmente quando ela tenta usar o computador da recepção para bater o ponto. As três explodiram em risadas enquanto Luciana mantinha os olhos fixos no chão que limpava, fingindo não ouvir. Aquele tipo de provocação já não era novidade, mas ainda doía como na primeira vez. Na semana anterior, Fernanda havia acidentalmente derrubado o café em um piso recém-encerado, justamente quando Luciana terminava o expediente. Ops, que desastrada eu sou! Você não se importa de limpar isso antes de ir, né? Tenho certeza que não faz diferença para você chegar um pouquinho mais tarde em casa. Não é como se alguém estivesse esperando. O pior eram os momentos em que as três deliberadamente criavam situações para humilhá-la diante de outras pessoas. Como na reunião de diretoria, quando Vanessa pediu que Luciana servisse água para todos os executivos presentes. Ela não é garçonete, Vanessa, corrigiu o diretor financeiro, visivelmente desconfortável. Ah, desculpe. É que às vezes confundo, sabe como é, uniforme azul, serviços gerais. Respondeu Vanessa com um sorriso falso. Certa manhã, Luciana encontrou um bilhete pregado no quadro de avisos da Copa, curso básico de português para funcionários da limpeza, porque comunicação também é higiene. Abaixo, uma lista falsa de inscritos onde seu nome aparecia em primeiro lugar. Risadas abafadas vieram do canto onde Juliana conversava com duas estagiárias, apontando discretamente para o papel. Durante o almoço, Luciana geralmente se sentava sozinha num canto afastado do refeitório. Numa dessas ocasiões, Fernanda passou por sua mesa e parou, analisando sua marmita com desprezo. Nossa, como você consegue comer isso todos os dias? Parece tão básico. O tom de nojo na voz dela era palpável. Mas acho admirável essa simplicidade, sabe? Deve ser tão bom não ter paladar refinado. Luciana respirou fundo antes de responder com calma. Minha mãe sempre dizia que comida feita em casa tem o tempero do amor. Que fofo, retrucou Fernanda, sarcástica. Bem, aproveite seu tempero de amor enquanto nós vamos ao novo restaurante japonês da esquina. Duvido que você já tenha experimentado sashimi na vida. O que Fernanda não sabia é que Luciana não apenas conhecia sashimi, como tinha opiniões formadas sobre os melhores restaurantes japoneses em 3 países diferentes. As provocações se intensificaram quando Vanessa descobriu que Luciana carregava um livro na bolsa. Era uma edição desgastada de O Cortiço, que Luciana relia nos intervalos. Olha só, pessoal, nossa faxineira é intelectual, anunciou Vanessa ao grupo, pegando o livro sem permissão. Aposto que nem entende metade das palavras aqui. Devolva, por favor, pediu Luciana com uma firmeza incomum que surpreendeu a todas. Uau, ela sabe usar por favor corretamente, provocou Juliana. Estou impressionada. Vanessa devolveu o livro com desdém. Sinceramente, não sei por que se esforça tanto. Ler não vai mudar quem você é ou o que faz para viver. No dia do aniversário de Luciana, ela chegou ao trabalho para encontrar um presente deixado sobre seu carrinho de limpeza, um dicionário velho e uma escova de dentes usada, com um cartão assinado de suas fãs do marketing. O segurança Antônio presenciou a cena. Não liga para essas meninas mimadas, dona Luciana. Gente que não teve educação em casa. Luciana apenas sorriu, guardando o presente em seu armário. Sabe, seu Antônio, minha avó dizia que quem joga pedra em árvores sem frutos não sabe reconhecer o que é valioso. O que ninguém percebia era o brilho calculista que ocasionalmente surgia nos olhos de Luciana quando observava suas agressoras. Era o olhar de quem aguardava pacientemente o momento certo, o momento em que o jogo viraria. E esse momento estava muito mais próximo do que qualquer um poderia imaginar. Às 14h30, Luciana retirava o uniforme azul marinho no vestiário dos fundos.
Seu segundo turno de trabalho havia terminado, mas seu dia estava longe do fim. Enquanto as outras faxineiras se preparavam para pegar o ônibus de volta para casa, ela organizava meticulosamente sua bolsa. Não vai com a gente hoje de novo, Lu? Perguntou Dona Cleide, uma senhora de cabelos grisalhos que trabalhava no prédio há quase 2 décadas. Hoje não posso. Tenho aquele compromisso que te falei, respondeu Luciana com um sorriso discreto. Você e esses seus compromissos misteriosos, brincou a colega. Um dia vou descobrir o que tanto você faz depois do expediente. Se Dona Cleide soubesse. Em vez de seguir para o ponto de ônibus, Luciana dirigiu-se ao banheiro do térreo, o menos utilizado do edifício. De sua bolsa surrada, retirou uma nécessaire que jamais combinaria com seu uniforme de trabalho. Aplicou base, corretivo e um batom discreto. Soltou os cabelos crespos, antes presos num coque funcional. De uma pequena sacola, tirou uma calça social preta e uma blusa de seda azul petróleo. Calçou sapatos de salto médio, substituindo os tênis confortáveis de trabalho. A transformação era sutil, mas poderosa. No espelho, não havia mais a faxineira do edifício Cristal, mas uma mulher elegante e confiante. Apenas os olhos permaneciam os mesmos, observadores, atentos, calculistas. Saiu por uma porta lateral, raramente usada pelos funcionários regulares. Caminhou 3 quarteirões até uma cafeteria sofisticada na Avenida Rio Branco. O barista a cumprimentou pelo nome. O de sempre, doutora. Luciana. Sim, por favor, Marcos. E deixe a mesa dos fundos reservada. Terei uma reunião em 15 minutos. Enquanto esperava, Luciana abriu seu laptop, não um celular simples que usava no trabalho, mas um MacBook Pro de última geração. Verificou e-mails rapidamente, respondendo a 3 com eficiência cirúrgica. Abriu um documento complexo cheio de números e gráficos, ajustando detalhes com a precisão de quem conhece profundamente o assunto. O sino da porta tocou e um homem de terno entrou, olhando ao redor. Luciana ergueu discretamente a mão e ele se aproximou. Desculpe o atraso, doutora. O trânsito na Presidente Vargas estava impossível, justificou-se, estendendo a mão. Sem problemas, Ricardo. Ainda estamos no horário. Trouxe os documentos que pedi. A reunião durou exatos 47 minutos. Nenhum segundo desperdiçado. Quando o homem saiu, parecia simultaneamente impressionado e ligeiramente intimidado. Esta era apenas uma das facetas da vida que Luciana escondia de todos no edifício Cristal. 2 vezes por semana, ela seguia do café para um pequeno escritório em Botafogo. A placa na porta dizia apenas LR Consultoria. Dentro, uma sala modesta mas elegantemente decorada servia como base para sua verdadeira operação. Numa terça-feira, enquanto analisava planilhas financeiras em seu escritório, o telefone tocou. Doutora Luciana, aqui é da universidade. Confirmando sua palestra para a próxima semana sobre microeconomia em mercados emergentes. Podemos divulgar seu currículo completo. Apenas o essencial, por favor. Ainda prefiro manter o perfil discreto. Na parede de seu escritório, emoldurado sem ostentação, um diploma da Universidade de São Paulo em Economia, seguido por um mestrado em Stanford e um doutorado em Yale, todos obtidos com bolsas de estudo integrais. Ao lado, uma foto discreta com 3 ex-ministros da Fazenda durante um fórum econômico internacional. Poucos sabiam que por trás da faxineira silenciosa existia uma das mais respeitadas consultoras econômicas do país, especializada em empresas em crise. Seu método inusitado de pesquisa, trabalhar incógnita nos ambientes que estudava, era seu segredo mais bem guardado. Nem mesmo sua família compreendia completamente. Sua mãe, Dona Zeferina, acreditava que a filha trabalhava meio período como faxineira para complementar a renda de um emprego administrativo qualquer. Filha, com seu estudo todo, podia arrumar coisa melhor, reclamava sempre que Luciana chegava exausta em casa. Mãe, cada trabalho tem sua importância. A senhora mesma me ensinou isso. O que Dona Zeferina não sabia é que a filha poderia comprar o prédio onde morava à vista, se quisesse. Mas esse nunca foi o objetivo de Luciana. Numa quinta-feira, enquanto limpava a sala de reuniões do 20º andar, Luciana ouviu sem querer uma conversa entre executivos. A situação é grave. Se não resolvermos essa crise até o fim do trimestre, teremos que demitir pelo menos 30% do quadro, comentou o CFO, visivelmente preocupado. Já consultamos 3 empresas especializadas. Nenhuma apresentou um plano viável, respondeu o CEO, passando as mãos pelos cabelos grisalhos. Luciana continuou limpando, aparentemente alheia, mas seus ouvidos captavam cada palavra,
cada número, cada detalhe do problema. Em sua mente, soluções já começavam a se formar. Naquela noite, em seu escritório em Botafogo, Luciana digitou um e-mail. Prezado Sr. Mendes, soube por fontes confiáveis que sua empresa enfrenta desafios financeiros significativos. A LR Consultoria poderia oferecer soluções que talvez não tenham sido consideradas. Se houver interesse, podemos marcar uma reunião discreta. A mensagem ficou salva nos rascunhos. Enviar ou não? O momento certo ainda não havia chegado. Luciana sorriu, pensando na ironia da situação. As mesmas pessoas que a tratavam como invisível poderiam em breve implorar por sua ajuda, sem jamais saberem que a solução para seus problemas esteve o tempo todo bem debaixo de seus narizes arrogantes. A segunda-feira amanheceu com o céu do Rio de Janeiro encoberto por nuvens cinzentas, presságio do caos que se instalaria no edifício Cristal. Luciana chegou mais cedo que o habitual. Uma reunião importante em seu escritório de consultoria havia sido cancelada de última hora. Enquanto organizava seu carrinho de limpeza no depósito, percebeu uma agitação fora do comum. Funcionários corriam pelos corredores, telefones tocavam incessantemente, e uma tensão palpável pairava no ar. O que está acontecendo, seu Antônio? Perguntou ao segurança que passava apressado pelo corredor. A empresa está afundando, Dona Luciana, respondeu ele, ofegante. A Receita Federal e a Polícia Federal acabaram de chegar com mandados. Parece que descobriram alguma fraude grande nos contratos da diretoria. Luciana sentiu um frio na espinha. Não pelos agentes que agora subiam ao andar executivo, mas porque reconheceu imediatamente a gravidade da situação. O Grupo Cristal, dono do edifício e de diversas empresas que funcionavam ali, era um dos maiores conglomerados empresariais do país. No 18º andar, o departamento de marketing estava em polvorosa. Fernanda andava de um lado para outro, gritando ao telefone. Como assim bloquearam todas as contas? E os pagamentos programados? E os salários do mês que vem? Seu rosto, normalmente controlado, estava contorcido pelo pânico. Juliana digitava freneticamente no computador, tentando salvar arquivos antes que os sistemas fossem bloqueados. Vanessa estava pálida, sentada em sua cadeira, olhando fixamente para o nada. Estamos acabados, murmurou quando viu Luciana entrar para esvaziar as lixeiras. Sabia que devia ter aceitado aquela oferta da concorrência no ano passado. Luciana continuou seu trabalho calmamente, mas seus ouvidos captavam cada fragmento de informação. A situação era mais grave do que imaginava. Pelo que conseguiu entender, um esquema de superfaturamento havia sido descoberto, e agora toda a operação do grupo estava comprometida. Por volta das 11 horas, o caos atingiu seu ápice quando o diretor financeiro, Eduardo Mendes, sofreu um colapso nervoso na sala de reuniões. O homem de 58 anos, sempre composto, agora soluçava descontroladamente, cercado por planilhas e documentos espalhados. Não consigo entender onde erramos. Os números não fecham de jeito nenhum. Vamos todos para a cadeia. Enquanto a equipe tentava acalmá-lo, Luciana entrou silenciosamente para limpar o café derramado durante a confusão. Seus olhos percorreram rapidamente os documentos espalhados, seu cérebro processando números e estratégias em segundos. Foi quando notou algo estranho em uma das planilhas. Um erro sutil, quase imperceptível para olhos destreinados, mas que ela reconheceu instantaneamente. A porta abriu com violência e 3 agentes da Polícia Federal entraram, seguidos por 2 funcionários da Receita. Senhor Eduardo Mendes, precisamos que o senhor nos acompanhe para esclarecimentos. O diretor, já desequilibrado, levantou-se cambaleante. Não fizemos nada de errado. Deve haver algum engano. Um dos agentes apontou para os documentos. Então explique esses contratos com a Offshore Cayman Investments. Temos evidências de que foram usados para desviar mais de 40 milhões nos últimos 2 anos. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Ninguém sabia o que dizer. Fernanda, Juliana e Vanessa estavam paralisadas num canto da sala, assistindo à derrocada de suas carreiras. Foi quando a voz de Luciana, normalmente discreta, preencheu o ambiente. Com licença. Todos os olhares se voltaram para a faxineira, surpresos por ela se manifestar. Acredito que há um erro de interpretação nos documentos. O agente da Polícia Federal franziu o senho. Senhora, por favor, isso é uma investigação federal. Estou ciente, respondeu Luciana com uma firmeza que ninguém jamais havia testemunhado. Mas o senhor está baseando sua acusação em uma interpretação equivocada da Instrução Normativa 1037 da Receita Federal. Um silêncio atônito dominou a sala.
O agente da Receita deu um passo à frente, intrigado. Como é que você sabe disso? Luciana se aproximou da mesa e, sem pedir permissão, reorganizou alguns documentos, apontando para células específicas nas planilhas. Se observarem aqui, verão que esses não são pagamentos para uma offshore, mas sim operações de hedge cambial totalmente legais e declaradas. O problema está na classificação contábil incorreta que gerou essa confusão. Sua explicação continuou por 5 minutos ininterruptos, durante os quais ela desvendou com precisão cirúrgica cada detalhe técnico, citando leis, instruções normativas e jurisprudências como uma advogada tributarista experiente. Os agentes trocaram olhares confusos. O representante da Receita Federal pegou os documentos que Luciana havia reorganizado e os analisou com atenção. Ela parece ter razão, admitiu finalmente, virando-se para os colegas. Precisamos reavaliar esses dados. Eduardo Mendes olhava para Luciana como se visse um fantasma. Fernanda deixou cair o celular que segurava. Juliana e Vanessa estavam boquiabertas, incapazes de processar a cena surreal. A faxineira que elas humilhavam diariamente acabará de dar uma aula de direito tributário para agentes federais. Quem é você? Perguntou Fernanda, finalmente recuperando a voz, mas ainda em estado de choque. Luciana apenas sorriu discretamente. Sou a pessoa que limpa o banheiro do 18º andar que você tanto reclama, senhorita Weber. Os agentes pediram que todos permanecessem no prédio para esclarecimentos adicionais. Enquanto saíam da sala para conferir as informações, o agente da Receita se virou para Luciana. A senhora tem formação na área financeira? Tenho algum conhecimento, respondeu ela com simplicidade. Quando a porta fechou, todos os olhares se voltaram para Luciana, que calmamente voltou a limpar o café derramado, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Você não vai nos explicar o que acabou de acontecer aqui, insistiu Eduardo, ainda trêmulo. Acredito que já expliquei o suficiente sobre sua situação fiscal, Sr. Mendes, respondeu Luciana, mantendo o tom respeitoso de sempre, mas agora com uma confiança que deixava claro que algo fundamental havia mudado naquela sala. Quanto ao resto, talvez seja a hora de vocês começarem a olhar além dos uniformes das pessoas. O incidente com os agentes federais deixou um rastro de perguntas sem resposta. Enquanto a maioria dos funcionários comemorava o afastamento da crise imediata, Vanessa Klein não conseguia tirar da cabeça a transformação repentina da faxineira em especialista tributária. Tem algo muito estranho nessa história toda, comentou com Juliana durante o almoço, 2 dias após o ocorrido. Desde quando uma faxineira entende de instrução normativa da Receita Federal? Vai ver, ela assistiu muitos chutes na Netflix, zombou Juliana, mais interessada em seu salmão grelhado do que nas teorias da colega. Mas Vanessa não conseguia deixar o assunto morrer. Sempre a mais observadora e calculista do trio, ela percebeu que havia encontrado uma oportunidade de ouro, fosse para destruir ou para se aliar à misteriosa Luciana. Naquela mesma tarde, quando todos já haviam saído, Vanessa voltou discretamente ao andar dos vestiários. O segurança da noite, diferente de seu Antônio, era um jovem distraído, facilmente convencido de que ela havia esquecido algo em sua sala. No vestiário dos funcionários de limpeza, Vanessa localizou rapidamente o armário de Luciana, o único com um pequeno adesivo discreto da bandeira do Brasil no canto. Com um grampo de cabelo, conseguiu destrancar o cadeado simples. Dentro, além do uniforme extra e produtos pessoais básicos, encontrou algo intrigante, um cartão de visitas elegante escondido no fundo de uma nécessaire. O nome no cartão fez seu coração acelerar. Doutora Luciana Ribeiro, Consultoria Estratégica e Reestruturação Financeira. Impossível, murmurou para si mesma, fotografando o cartão com o celular antes de recolocá-lo exatamente na mesma posição. No dia seguinte, durante sua hora de almoço, Vanessa dirigiu-se ao endereço indicado no cartão, um prédio comercial discreto, mas elegante, em Botafogo. Na portaria, abordou o recepcionista com seu sorriso mais encantador. Bom dia! Tenho uma reunião com a doutora Luciana Ribeiro da LR Consultoria. O porteiro checou o sistema. Sinto muito, senhora, mas a doutora Ribeiro não tem agendamentos para hoje. Ela só atende com hora marcada e geralmente às terças e quintas. Ah, que pena! Devo ter me confundido, respondeu Vanessa, acrescentando com naturalidade estudada. Ela é tão requisitada, não é? Ouvi dizer que até ministros a consultam. O porteiro sorriu com orgulho. Sim, sim. Semana passada mesmo tinha um carro oficial esperando por ela. E aquele empresário famoso, o dono daquela rede de supermercados, vem aqui todo mês. Cada confirmação era como uma facada no ego de Vanessa.
A faxineira que ela humilhava diariamente consultava empresários e ministros. De volta ao escritório, trancou-se em uma sala vazia e digitou o nome completo de Luciana no Google. Os resultados a deixaram atônita. Um artigo acadêmico na Revista Brasileira de Economia assinado por Ribeiro, L. sobre mercados emergentes em tempos de crise. Uma breve menção em uma reportagem da Exame sobre consultores financeiros mais discretos e eficientes do mercado. Uma foto de formatura da turma de doutorado em Yale, onde uma mulher de rosto familiar aparecia ao fundo, quase despercebida. Mas a descoberta mais perturbadora veio quando encontrou um vídeo de uma palestra em um fórum econômico de 3 anos atrás. A qualidade não era das melhores, mas não havia dúvida. A palestrante que discutia com desenvoltura estratégias anticíclicas para empresas em mercados voláteis era Luciana. A mesma mulher que limpava os banheiros do 18º andar. Meu Deus do céu, sussurrou Vanessa, pausando o vídeo em um frame onde Luciana apertava a mão de um ex-presidente do Banco Central. No dia seguinte, observou Luciana com outros olhos. Como nunca havia notado a postura impecável escondida sob o uniforme simples. Os olhos perspicazes que nada deixavam escapar, a dicção perfeita que ocasionalmente escapava em suas poucas palavras. Durante a pausa para o café, Vanessa se aproximou de Luciana, que limpava as janelas do refeitório. Aquela explicação sobre tributação de offshore foi impressionante, comentou, tentando soar casual. Luciana apenas assentiu, continuando seu trabalho. Às vezes prestamos atenção nas conversas ao nosso redor. Aprendeu isso tudo ouvindo conversas, insistiu Vanessa. A senhora ficaria surpresa com o quanto se aprende quando as pessoas acham que você é invisível, respondeu Luciana, olhando-a diretamente nos olhos pela primeira vez. Aquele olhar, confiante, penetrante, avaliador, não era o olhar de uma faxineira. Era o olhar de alguém que sabia exatamente seu próprio valor. Naquela noite, Vanessa não conseguiu dormir. As perguntas se multiplicavam. Por que alguém com doutorado em Yale e conexões nos mais altos escalões escolheria trabalhar como faxineira? Qual era o jogo de Luciana? A resposta veio como um relâmpago às 3 da manhã. Espionagem corporativa. Luciana devia estar infiltrada, coletando informações para algum concorrente ou para seu próprio benefício. Em pânico, Vanessa ligou para Fernanda. Você tem noção do perigo que estamos correndo? Sussurrou ao telefone. Ela ouviu todas as nossas reuniões, todas as nossas estratégias. Calma, Vanessa. Tem certeza de que não está exagerando? Fernanda soava cética, mas preocupada. Absoluta. Vou te enviar tudo o que descobri. Precisamos confrontá-la antes que seja tarde demais. Após desligar, Vanessa compilou todas as evidências em um arquivo e enviou para as colegas. Enquanto clicava em enviar, uma notificação de e-mail surgiu em sua tela. Remetente, Luciana Ribeiro, PhD. Assunto, sua investigação sobre mim. O sangue de Vanessa gelou. Como Luciana sabia? O e-mail continha apenas uma linha. Já que está tão interessada na minha vida, senhorita Klein, que tal conversarmos pessoalmente? Amanhã, 8 horas, sala de reuniões do 20º. Venha sozinha. Vanessa engoliu em seco, olhando ao redor de seu apartamento vazio como se alguém pudesse estar observando-a. A sensação de controle que sempre prezou havia desaparecido completamente. De caçadora, ela havia se tornado presa. E o pior, agora Luciana sabia que ela sabia. O relógio marcava 3 horas e 47 da manhã, quando Vanessa tomou sua decisão. Não contaria a ninguém sobre o e-mail. Iria sozinha ao encontro. Afinal, o que tinha a perder? No fundo, uma parte dela, a parte que sempre calculou cada movimento em busca de vantagens, se perguntava se esta não seria a oportunidade de mudar de lado e se aliar a alguém claramente mais poderoso do que aparentava. Às 7 horas e 55 da manhã, Vanessa parou diante da porta da sala de reuniões do 20º andar, seu coração batendo descompassado contra as costelas. Havia dormido apenas 3 horas, mas a adrenalina mantinha seu corpo em estado de alerta máximo. Respirou fundo, ajustou o blazer impecável e girou a maçaneta. Para sua surpresa, não encontrou apenas Luciana, mas também Fernanda e Juliana já sentadas à mesa de reuniões. A expressão de choque em seus rostos sugeria que também haviam recebido e-mails semelhantes. Vocês também? Começou Vanessa. Pelos vistos, nossa faxineira favorita gosta de plateia, comentou Fernanda com um sarcasmo que não conseguia esconder seu nervosismo. No centro da mesa, não estava Luciana de uniforme azul que conheciam, mas uma mulher elegante em um terninho cinza perfeitamente ajustado. Seus cabelos crespos estavam soltos, emoldurando um rosto sereno que exibia uma maquiagem discreta e profissional.
À sua frente, uma pasta de couro legítimo e um laptop de última geração. Bom dia, senhoras, cumprimentou Luciana com uma voz que carregava uma autoridade tranquila que nenhuma delas jamais havia escutado. Agradeço a pontualidade. Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. As 3 mulheres do marketing permaneceram de pé, como se sentar significasse aceitar a nova dinâmica de poder que se estabelecia. O que significa isso tudo? Fernanda foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz traindo um tremor sutil. Essa palhaçada de se disfarçar de faxineira? O que você quer? Luciana indicou as cadeiras. Por favor, sentem-se. Esta conversa pode demorar um pouco. Algo em seu tom não deixava margem para desobediência. As 3 sentaram-se mecanicamente. Vou direto ao ponto, continuou Luciana. Meu nome é Luciana Ribeiro. Sou PhD em Economia por Yale, especialista em reestruturação de empresas em crise, e há 8 meses, trabalho como faxineira neste prédio 3 vezes por semana. Isso é espionagem corporativa, acusou Juliana, encontrando coragem. Vamos denunciar você para a diretoria. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Luciana. A diretoria me contratou, senhorita Miller. Ou melhor, contratou minha consultoria. Ela abriu seu laptop e virou a tela para que todas pudessem ver um contrato digital com o timbre do Grupo Cristal. O nome de Eduardo Mendes, diretor financeiro, estava na linha de assinatura, junto com o de Luciana. Impossível, murmurou Fernanda, empalidecendo visivelmente. Meu método de trabalho é pouco convencional, admito, explicou Luciana, fechando o laptop. Para entender verdadeiramente como uma empresa funciona, preciso observá-la por dentro, em seus níveis mais básicos. Funcionários de limpeza são invisíveis para a maioria das pessoas, especialmente executivos. Isso me dá acesso a informações que nenhuma consultoria tradicional jamais teria. Vanessa, sempre a mais calculista, recuperou a compostura primeiro. E por que está nos contando isso agora? Porque vocês 3 são o problema central desta empresa. A declaração caiu como uma bomba. As 3 mulheres se entreolharam, atonitas. Como é que é? Reagiu Fernanda, indignada. Deixe-me ser mais clara. Luciana apoiou os cotovelos na mesa, inclinando-se ligeiramente para a frente. Em 8 meses de observação, identifiquei que o departamento de marketing, especificamente vocês 3, representa o epicentro da cultura tóxica que está destruindo o Grupo Cristal por dentro. Isso é ridículo, protestou Juliana. Somos o departamento mais produtivo desta empresa. São também as funcionárias que mais desperdiçam recursos, ignoram protocolos, sabotam colegas e criam um ambiente de trabalho hostil, rebateu Luciana com calma implacável. Tenho documentado cada incidente, cada comentário depreciativo, cada microagressão. A forma como tratam funcionários que consideram inferiores é apenas um sintoma de um problema muito maior. Ah, então é isso. Fernanda soltou uma risada forçada. Ficou ofendidinha porque brincamos com você? É tudo ressentimento de uma faxineira que na verdade queria ser executiva. O olhar de Luciana endureceu pela primeira vez. Veja, é exatamente esse tipo de comentário que demonstra o problema. Mesmo agora, sabendo quem eu sou, você ainda tenta me diminuir associando minha pessoa a um trabalho que considera inferior. Não foi isso que ela quis dizer, tentou amenizar Vanessa, sempre atenta às consequências. Foi exatamente o que ela quis dizer, cortou Luciana. E o mais irônico é que vocês 3, com toda sua arrogância, com todos seus MBAs e conexões familiares, não perceberam o óbvio. A empresa está implodindo por causa de pessoas como vocês. As palavras atingiram como lâminas precisas. No fundo, todas sabiam que havia verdade ali. Meu relatório final para a diretoria será entregue amanhã, continuou Luciana. Nele, recomendo uma reestruturação completa do departamento de marketing, começando pela substituição da atual liderança. Fernanda empalideceu ainda mais. Você não pode fazer isso. Meu pai é amigo pessoal do presidente do conselho. Sei disso. Também sei que foi por causa dessa amizade que vocês 3 foram promovidas repetidamente apesar dos resultados medíocres, respondeu Luciana, abrindo a pasta e retirando 3 documentos. Aqui estão dados que comprovam que as últimas 5 campanhas lideradas por vocês tiveram retorno negativo, apesar dos relatórios maquiados enviados à diretoria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As 3 mulheres encaravam os papéis como se fossem sentenças de morte para suas carreiras. Por que está fazendo isso conosco? Perguntou Juliana, a voz embargada pelo pânico. É vingança pelo modo como te tratamos.
Luciana balançou a cabeça, genuinamente surpresa com a pergunta. Isso não é pessoal. É negócio. Fui contratada para identificar problemas e propor soluções. Vocês são o problema. E o que quer que façamos? Perguntou Vanessa, sempre buscando uma saída. Luciana levantou-se calmamente, recolhendo seus pertences. Nada. Já fizeram o suficiente. Esta reunião foi apenas uma cortesia profissional. Queria que soubessem por mim, não pelos rumores que certamente circularão a partir de amanhã. Ao caminhar em direção à porta, Luciana parou e se virou uma última vez. E só para esclarecer, não há absolutamente nada de vergonhoso em ser faxineira. Foi um privilégio trabalhar ao lado de pessoas como Dona Cleide e seu Antônio. Eles têm mais integridade nos calos de suas mãos do que muitos executivos em seus diplomas emoldurados. A porta fechou-se suavemente, deixando para trás 3 mulheres em ruínas, confrontadas não apenas com a perda iminente de suas carreiras, mas com o espelho impiedoso de seus próprios preconceitos. O burburinho tomou conta do edifício Cristal na manhã seguinte. Funcionários cochichavam pelos corredores, olhares curiosos acompanhavam Fernanda, Juliana e Vanessa enquanto estas limpavam suas mesas, caixas de papelão já meio preenchidas com pertences pessoais. A notícia de sua iminente demissão havia vazado, junto com rumores cada vez mais fantasiosos sobre a misteriosa consultora disfarçada de faxineira. Às 10 horas, uma convocação extraordinária reuniu todos os funcionários no auditório principal. O nervosismo era palpável. Reestruturações geralmente significavam cortes. Nas primeiras fileiras, a diretoria completa aguardava, rostos sérios e tensos. Eduardo Mendes levantou-se, pigarreou e começou. Obrigado pela presença de todos. Como sabem, o Grupo Cristal enfrentou recentemente desafios significativos. Hoje, temos 2 anúncios importantes. Primeiro, uma reestruturação administrativa que já está em andamento. Olhou brevemente para as 3 ex-líderes do marketing sentadas ao fundo. E segundo, uma mudança na nossa presidência. Um murmúrio surpreso percorreu o auditório. O atual presidente, Rodrigo Almeida, homem de 67 anos que raramente aparecia na empresa, não estava presente. Para explicar melhor essas mudanças, continuou Eduardo, gostaria de apresentar a pessoa que nos ajudou a identificar problemas estruturais graves e a traçar um novo caminho para o Grupo Cristal. Muitos de vocês a conheceram nos últimos meses em circunstâncias diferentes. As portas do auditório se abriram, e Luciana entrou. Não a Luciana de uniforme azul ou mesmo a consultora de terninho cinza, mas uma mulher que irradiava autoridade em um elegante conjunto preto. Andou com passos firmes até o palco, enquanto dezenas de olhares atonitos a seguiam. Bom dia a todos, cumprimentou com voz clara e confiante. Meu nome é Luciana Ribeiro. Alguns me conhecem como a faxineira do turno da manhã, outros como consultora contratada. Hoje, estou aqui em minha verdadeira função, nova presidente e acionista majoritária do Grupo Cristal. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um crescente murmúrio de espanto. No fundo do auditório, Fernanda deixou cair a garrafa de água que segurava. Sei que isso parece roteiro de filme, continuou Luciana com um leve sorriso. Então permita-me esclarecer. Há 9 meses, comprei secretamente 51% das ações desta empresa através de um fundo de investimentos que controlo. O Grupo Cristal estava à beira da falência, embora poucos soubessem disso. Na tela atrás dela, surgiram gráficos e números que ilustravam a queda vertiginosa da empresa nos últimos anos. Normalmente, minha equipe faz o trabalho de diagnóstico, mas algo me disse que o Cristal precisava de uma abordagem diferente. Decidi ver com meus próprios olhos como funcionava por dentro. Um slide mostrou uma foto de Luciana em Yale, recebendo seu diploma, ao lado de outra onde aparecia sendo condecorada pelo Fórum Econômico Mundial como jovem líder global. Cresci em Madureira, filha de uma empregada doméstica. Minha mãe, Zeferina, trabalhava em 3 casas diferentes para pagar meus estudos. Com bolsas e muito esforço, consegui me formar em economia, fazer mestrado e doutorado. Fundei a LR Investments há 12 anos, após desenvolver um algoritmo que prevê o comportamento de mercados em crise. Hoje, meu fundo administra ativos de 8 bilhões de dólares. A revelação provocou suspiros audíveis. Na plateia, seu Antônio, o segurança, abriu um sorriso orgulhoso, como se sempre tivesse suspeitado. Mas meu método não é convencional, prosseguiu Luciana. Acredito que para realmente entender uma empresa, preciso ver como ela trata seus funcionários mais vulneráveis. Como trata aqueles que muitos consideram invisíveis. Seu olhar percorreu o auditório, pousando brevemente em rostos conhecidos.
Durante 8 meses, limpei seus banheiros, suas mesas, seus lixos. Ouvi suas conversas, observei suas atitudes, conheci seu caráter. Vi funcionários brilhantes sendo ignorados por causa de preconceitos. Vi talentos desperdiçados por uma hierarquia rígida baseada em privilégios, não em mérito. Na tela, surgiram fotos do cotidiano da empresa que ninguém imaginava terem sido registradas, momentos de cooperação entre funcionários de diferentes setores, mas também situações de abuso de poder e discriminação. Descobri 2 coisas fundamentais. Primeiro, que esta empresa tem um potencial incrível representado principalmente por pessoas que nunca tiveram voz. Segundo, que a cultura corporativa tóxica é o verdadeiro câncer que quase destruiu o Grupo Cristal. Eduardo Mendes assentiu, visivelmente emocionado. Ao seu lado, outros diretores pareciam igualmente tocados, e alguns, claramente desconfortáveis. A partir de hoje, implementaremos mudanças profundas. A primeira já está em andamento, a reestruturação do departamento de marketing. Mas haverá outras. Luciana fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Dona Cleide na plateia. Estou anunciando um programa de bolsas de estudo para funcionários e seus filhos. Além disso, um novo sistema de promoções baseado exclusivamente em mérito, avaliado por comitês diversos. E, principalmente, um código de conduta rigoroso com tolerância zero para discriminação de qualquer tipo. No fundo do auditório, Fernanda, Juliana e Vanessa encolhiam-se em seus assentos. Não estou aqui para demitir em massa. Estou aqui para reconstruir. Mas deixo um aviso. Quem não consegue respeitar a dignidade de cada pessoa nesta empresa, independente de sua função, não terá lugar no novo Grupo Cristal. Luciana então sorriu, seu rosto suavizando-se. Uma última revelação. Ao contrário do que muitos pensam, continuarei trabalhando como faxineira uma vez por semana. Não como disfarce, mas como lembrete, para mim e para todos, de que não há trabalho indigno, apenas pessoas que se recusam a enxergar a dignidade no trabalho dos outros. Um silêncio reverente tomou o auditório, seguido por uma onda crescente de aplausos que logo se transformou em uma verdadeira ovação. Funcionários do setor de limpeza, geralmente relegados aos fundos, foram os primeiros a se levantar, seguidos por assistentes, técnicos, até que praticamente todo o auditório estava de pé. Enquanto os aplausos ecoavam, Luciana pensou em sua mãe, que sempre disse que ela iria longe, mas provavelmente nunca imaginou que longe incluiria tanto o topo de um império empresarial quanto o chão que ela pessoalmente encerava. E nesse momento, Luciana teve certeza. Ambos os caminhos haviam sido igualmente importantes para chegar até ali. 3 meses se passaram desde a extraordinária revelação no auditório do Edifício Cristal. A primavera carioca pintava o céu em tons de azul intenso, enquanto Fernanda Weber contemplava a cidade pela janela do ônibus. Nunca imaginou que, aos 36 anos, depois de uma década chegando ao trabalho em seu BMW Série 3, estaria espremida em um coletivo lotado às 6 horas da manhã. O ônibus parou no centro, e ela desceu, ajeitando a bolsa simples onde antes carregava uma Prada. Caminhou 4 quarteirões até um pequeno escritório com a placa Novos Horizontes, recolocação profissional. Era seu primeiro dia como assistente administrativa, com salário mínimo mais comissões. 27 entrevistas em 12 semanas. 27 portas fechadas assim que mencionavam seu último emprego. O nome do Grupo Cristal, antes um chamariz em seu currículo, agora funcionava como repelente. De alguma forma, a história da executiva que humilhava a faxineira bilionária havia se espalhado pelos departamentos de RH de meio Rio de Janeiro. Enquanto destrancava a porta do escritório, Fernanda refletia sobre como sua vida havia desmoronado tão rapidamente. Perderá não apenas o emprego, mas também o apartamento financiado, o carro e a maioria dos amigos, aqueles que só existiam enquanto ela ocupava uma posição de prestígio. No outro lado da cidade, Juliana Miller Costa encarava uma pilha de provas para corrigir. Após semanas de desemprego, conseguirá uma vaga como professora substituta de português em uma escola estadual em Bangu. Logo ela, que sempre desdenhou do sistema público de educação, agora dependia dele para sobreviver. O irônico é que estava descobrindo algo surpreendente. Gostava de ensinar. Os alunos, inicialmente desconfiados da patricinha que caíra de paraquedas em sua escola, começavam a responder ao seu esforço genuíno. Pela primeira vez na vida, Juliana sentia que fazia algo que realmente importava. Professora, corrigi aquele texto como a senhora ensinou, disse Mateus, um adolescente tímido que raramente participava das aulas, colocando uma redação sobre sua mesa. Juliana sorriu, sentindo uma satisfação diferente de qualquer bônus corporativo que já receberá. Enquanto isso, Vanessa Klein vivia a mais inesperada das transformações. Após a demissão,
Foi a única das três que tomou uma atitude incomum. Escreveu uma carta sincera para Luciana Ribeiro, reconhecendo seus erros e pedindo não por seu emprego de volta, mas por uma chance de aprender. Para sua surpresa, recebeu uma resposta. Não um emprego no Grupo Cristal, mas uma oferta para trabalhar como assistente na LR Consultoria, sob uma condição peculiar. Precisaria passar os primeiros 3 meses na equipe de limpeza da empresa. Por que está fazendo isso comigo? Perguntou Vanessa no primeiro dia, enquanto Luciana lhe entregava um uniforme semelhante ao que ela mesma usará. Não é punição, respondeu Luciana com serenidade. É aprendizado. Você tem talento analítico impressionante, Vanessa. Foi a única que percebeu que havia algo diferente em mim. Mas precisa aprender a ver valor em todos os papéis. Naquela manhã de primavera, enquanto limpava as janelas do escritório em Botafogo, Vanessa avistou um rosto familiar entrando no prédio. Eduardo Mendes, agora consultor associado da LR. Ele a cumprimentou com o respeito que jamais demonstrara a funcionários de limpeza no passado. Bom dia, Vanessa. Está quente hoje, não? Trouxe água gelada para você e para a equipe, disse, deixando uma garrafa térmica sobre a mesa próxima. A mudança não afetara apenas as 3 antagonistas. Todo o Grupo Cristal passava por uma metamorfose profunda sob a liderança de Luciana. No novo departamento de marketing, liderado agora por uma jovem que antes era apenas assistente, as campanhas incorporavam diversidade real e contavam histórias autênticas. Os lucros, surpreendentemente, começavam a subir. O sistema de bolsas de estudo já beneficiava 17 funcionários, incluindo Dona Cleide, que realizava o sonho de cursar administração aos 52 anos. Toda quarta-feira, pontualmente às 6h30, Luciana ainda chegava vestindo o uniforme azul. Trabalhava ao lado da equipe de limpeza até o meio-dia, quando então se transformava na executiva que comandava o conglomerado. Aquele simples gesto havia transformado completamente a cultura da empresa. Numa dessas quartas-feiras, Luciana limpava a recepção quando uma visitante chegou. Era Fernanda, visivelmente nervosa em seu conjunto simples. Bom dia, eu tenho uma entrevista, disse, sem reconhecer Luciana de imediato. Para qual posição? Perguntou Luciana naturalmente, continuando seu trabalho. Assistente comercial júnior. Sei que é muito abaixo da minha experiência anterior, mas preciso recomeçar, respondeu Fernanda, ajeitando ansiosamente o cabelo, agora sem as luzes caras. Foi quando reconheceu quem estava à sua frente. Seu rosto empalideceu. Doutora Ribeiro, eu não percebi que era você. Luciana sorriu. Luciana, por favor. Hoje é quarta, dia de faxina. O constrangimento era palpável. Fernanda parecia querer que o chão se abrisse sob seus pés. Está no horário, continuou Luciana, consultando o relógio. Quinta sala à direita. Boa sorte na entrevista. Por que está permitindo que eu tente voltar? Perguntou Fernanda, a voz embargada. Depois de tudo o que fiz. Luciana apoiou o rodo e olhou diretamente nos olhos da ex-executiva. Porque acredito em segundas chances. E porque aprendi que as pessoas podem mudar quando confrontadas com as consequências de suas ações. 6 meses depois, o Grupo Cristal apareceu em destaque na revista Exame como Empresa do Ano, celebrada por sua transformação surpreendente e políticas inovadoras de recursos humanos. A foto de capa mostrava Luciana em seu uniforme azul, ao lado da equipe de limpeza, todos sorridentes. Em uma pequena nota no rodapé da matéria, o jornalista observava algo curioso. Na nova sede do grupo, não havia distinção entre os refeitórios de executivos e funcionários operacionais. Todos compartilhavam o mesmo espaço, a mesma comida. E nas manhãs de quarta-feira, podia-se ver a CEO bilionária sentada à mesa com faxineiros, seguranças e recepcionistas, compartilhando não apenas o almoço, mas histórias, sonhos e o reconhecimento mútuo da dignidade que existe em cada função, em cada pessoa. A lição que transformará Fernanda, Juliana e Vanessa agora se espalhava como ondas. O valor de uma pessoa jamais poderia ser medido pelo uniforme que veste, mas pelo caráter que carrega dentro dele.